Olá, tudo bem, queridos alunos, queridas alunas do quinto ano? Eu sou a professora Silvia, espero que vocês estejam todos bem, estudando bastante, né? Nós vamos hoje para uma aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre. É este livro aqui, ó, que vocês têm aí com vocês, tá? Ó, segundo o quinto ano, ensino fundamental, língua portuguesa e matemática 2021, segundo volume, tá ok? Vamos lá para vocês acompanhar juntos a sequência didática 1, fato e opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais. A aula 6, que é de hoje, nós vamos ver um pouquinho, nós vamos estar lendo e comentando uma reportagem. Aproveita aí embaixo que vocês têm o QR Code e vocês podem estar assistindo outras aulas, essa daqui novamente, tá ok? O que vamos aprender? Nesta aula, realizaremos juntos a leitura de uma reportagem sobre como o Halloween ofusca o folclore nacional. Na questão 1, nós temos esse enunciado. Atualmente no Brasil é muito comum encontrarmos crianças fantasiadas comemorando o Dia das Bruxas, passando de casa em casa pedindo doces. Entretanto, você parou para pensar por que comemoramos o Halloween no Brasil? Então aqui nós temos nessa foto, ó, elucidando um pouquinho, as abóboras, né, que são comuns, essas caretas esculpidas nas abóboras, e elas geralmente são iluminadas, que são, é assim, o signo sinal do Halloween, né? As crianças todas maquiadas, olha lá, essa daqui tá de bruxinha, essa bruxinha bonitinha também. Vamos lá então para a próxima. Vamos relembrar as características do gênero reportagem? O gênero reportagem é predominantemente em jornais e revistas que a gente tem esse gênero, né? Com o objetivo de informar o leitor detalhadamente sobre um artigo, sobre uma manchete, sobre uma questão. Ele abriga uma linguagem mais formal, depoimentos de especialistas, dá mais credibilidade, né, para o fato. Pode ter imagens, gráficos e tabelas para melhor explicar o texto, tá ok? Então aqui nós temos, ó, jornais digitais, né, que está aqui nesse tablet, jornal em papel, né, impresso. Aqui também nós temos outro em um computador, né? Para a gente entender melhor como esse gênero circula. 3. Agora vamos ler juntos a reportagem sobre a celebração do Halloween e o folclore brasileiro. Durante a leitura, sublinhe em seu livro as opiniões contidas no texto. Então, é um exercício ótimo, né? Para a gente ficar bem ligado e prestar bem atenção. Vamos pensar sobre o título da reportagem? Então, geralmente a gente, quando pega um texto, a gente olha para aquele título. O que será que esse título vai me trazer? Vamos pensar juntos? Ó, no Brasil, Halloween ofusca folclore brasileiro. É esse o título. O que quer dizer ofuscar? Ó, a professora trouxe aqui para você. Ofuscar é ocultar, encobrir, esconder. É esse o significado de ofuscar, ok? Então, o que será que o Halloween esconde, encobre, oculta do folclore brasileiro? Então, novamente aqui o símbolo do Halloween, que é a abóbora esculpida e com alguma iluminação no interior. No Brasil, Halloween ofusca folclore brasileiro. Esse é o título da manchete. Olha aqui o olho da notícia aqui, né? Lembra que a gente viu isso em aulas passadas?
Essa inversão cultural faz com que não lembremos que o dia 31 de outubro no Brasil é dedicado a um personagem genuíno do folclore nacional, o Saci Pererê, que permanece parcialmente esquecido no nosso imaginário. Essa reportagem circulou em 18 de setembro, de 2020, por Bruno Militão. A arte foi de Beatriz Abdala, Jornal da USP, circulou pelo Jornal da USP. Então, nós temos aqui uma imagem de uma bruxinha, com caldeirão. Aqui, a abóbora esculpida, com essa careta, iluminada. E aqui o nosso Saci Pererê, de uma perna só, lá, com o cachimbo, com a touquinha vermelha, o shortinho também vermelho. E não está com uma cara muito alegre esse Saci, Vamos ver por quê. Anualmente comemora-se o Halloween, no dia 31 de outubro. Gostosuras ou travessuras? Perguntam as crianças ao saírem fantasiadas, pedindo doces de casa em casa. A festa, normalmente celebrada em países do mundo anglófono, falante da língua inglesa, foi importada para a cultura brasileira. A intensa influência, especialmente norte-americana, fez com que o Dia das Bruxas, como ficou conhecido por aqui, fosse celebrado como mais uma comemoração no calendário nacional. Personagens como vampiros e bruxas, que não fazem parte da nossa cultura, foram incorporados às festividades brasileiras, apesar das importantes lendas da cultura nacional que poderiam ser celebradas, como o Saci Pererê, menino negro de uma perna só, que usa uma carapuça vermelha e fuma cachimbo. Mas o que muita gente não sabe é que, de fato, esse personagem também é comemorado no dia 31 de outubro, data que foi oficializada em 2004 no estado de São Paulo e em 2010 em todo o país. Para entender por que a celebração de Halloween tornou-se tão comum no Brasil, apesar da presença de figuras emblemáticas no folclore brasileiro e que fazem parte do imaginário nacional, é preciso antes saber de onde vem a cultura de celebrar essa data e de que formas ela chega até nós. Então, aqui novamente, outra figura do Saci, com a carapuça, com o cachimbo, uma perna só, e ele vem com esse shortinho também vermelho, que é uma marca do Saci Pererê. Vamos continuar nosso texto. Origem das festividades. Normalmente, quando pensamos em Halloween, ou Dia das Bruxas, imagens como fantasias, doces e abóboras esculpidas com rostos medonhos vêm à nossa cabeça. Mas não foi sempre assim, como explica Ana Carolina Chiovato, doutoranda em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Essa é a sigla da faculdade da USP. FFLCH. Segundo ela, as origens das celebrações baseiam-se na sobreposição de diversas culturas, com a presença de festividades e rituais de diversos povos que aconteciam no mesmo período. Uma das origens do Halloween é o festival celta Xamã, termo que significa fim do verão, que marcava o fim do período de colheita e era seguido do Festival do Dia dos Mortos,
quando supostamente aqueles que se foram poderiam circular no mundo dos vivos. A cultura celta contempla diversos povos que viviam na Europa e tinham cultos em comum. Então, essa é a explicação da Ana Carolina Chiovato. Eu coloquei uma foto dela para ilustrar, né? Quem é que está mencionando todos esses fatos, para a gente poder situar depois, que vem mais pessoas ainda falando. Olha lá, continuando. Essas festividades são comumente chamadas de pagãs, um termo enviesado, já que pensamos no paganismo em oposição ao cristianismo, como ponto de vista dominante, afirma Ana. Com a conquista pelos romanos e a cristianização desses povos, muitos desses cultos começaram a ser modificados. Os festivais celtas estavam relacionados à fertilidade, tanto da terra e dos animais quanto das pessoas, o que para os cristãos era considerado bárbaro. Por isso, houve uma tentativa de apagamento desses rituais, aponta ela. Povo celta, o significado é povo indo-europeus da antiguidade, que no segundo e primeiro milênios antes de Cristo habitavam um território que ia desde a Turquia atual, central, até as Ilhas Britânicas. Os povos cristãos, então, passaram a celebrar seus mortos no dia 2 de novembro. E no dia em que os celtas celebravam o Dia dos Mortos, dia 1º, instituem o Dia de Todos os Santos. O cristianismo instituiu o Dia de Todos os Santos porque, segundo sua visão, são eles os mortos aos quais devemos prestar culto, diz Ana. Olha lá, vamos seguir então o nosso texto. É longo esse texto. Além disso, para a visão cristã, a ideia de que as almas pudessem circular no mundo dos vivos era extremamente pagã. Por isso, os cristãos distanciaram-se da celebração celta. O Halloween, dia 31, véspera do Dia de Todas as Almas, distancia-se da sua origem, ela explica. Ana esclarece por fim que hoje, o dia 31 de outubro, possui dois lados. Um das religiões neopagãs, que buscam reavivar o sentido do xamã, e o outro do festival relido pelo cristianismo, que vai se converter na festa infantil das gosturas ou travessuras, tão comum nos Estados Unidos, com a qual temos contato e aos poucos vamos incorporando. Então, nós temos aqui mais abóboras, esculpidas. Essas aqui ainda não receberam a luz lá dentro. Geralmente é uma velinha que é colocada lá dentro, lá. Essa observação, então, foi da Ana. Agora nós ouviremos um pouquinho a observação do Alexandre Figueiredo, que é outra pessoa dando o seu parecer, A chegada do Halloween ao Brasil. A população brasileira teve contato com o Halloween como é celebrado nos dias atuais, por meio de filmes, séries de TV e outros produtos culturais estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Mas por que os brasileiros decidem celebrar a data da mesma forma como os americanos dos Estados Unidos? O que será? Esse quadro pode ser explicado por meio de um conceito esboçado pelo teórico estrategista de relações internacionais, Joseph Nye. O soft power, normalmente traduzido como poder brando,
Alexandre Ganan Figueiredo, historiador e pesquisador de pós-doutorado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, FEARP, da USP também. Explica que esse termo diz respeito a um conjunto de iniciativas não militares ou econômicas, a fim de que um Estado atinja seus interesses de política externa. Então, é um outro olhar do Alexandre Figueiredo, né? Vamos continuar, que é longa, né, a leitura de hoje. O soft power diz respeito à capacidade de um país ter influência direta em outros por meio de sua cultura, sua capacidade de se projetar como exemplo para o mundo, ele explica. No caso dos Estados Unidos, um exemplo é a poderosíssima indústria cultural norte-americana, como produções de Hollywood e de séries de TV, que chegaram ao Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial, praticamente junto com a televisão. Outras formas desse poder se manifestam na influência acadêmica, como a leitura e intercâmbio de pesquisadores. Por fim, Figueiredo descreve também como elemento desse tipo de influência a exportação de um estilo de vida ideal, apresentado como um modelo a ser copiado. Olha que perigo! Isso é muito forte aqui, seja no consumo dos produtos estrangeiros ou até mesmo copiando seus costumes, como é o caso da comemoração do Halloween no Brasil, Figueiredo diz. Ainda segundo Figueiredo, é tanto por meio do consumo da cultura norte-americana, como filmes e séries, quanto pela busca do ideal americano de vida, que a celebração do Halloween vai se instalando no país. O Dia das Bruxas não possui relação com as tradições e a formação cultural brasileiras. Ela não possui nenhuma relação, né, com a nossa cultura, com a nossa essência, né, de brasileiros. Por isso não é usual, conclui Figueiredo. Continuando. 31 de outubro, por aqui, é celebrado o Saci Pererê. Então, nós celebramos no dia 31 de outubro o nosso folclore sobre o Saci Pererê. É a partir da perspectiva de que não há ligações entre a celebração do Halloween e a cultura brasileira que, em 2003, apresentou-se um projeto de lei para que no dia 31 de outubro fosse celebrado no Brasil o Dia do Saci, um dos mais conhecidos personagens do folclore nacional. Em 2004, a data foi oficializada no estado de São Paulo e em 2010 no país. Bruno Baronetti, pesquisador e doutorando em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FFLCH, da USP também, vê o Dia do Saci como uma resposta à indústria cultural americana, em um momento no qual filmes de grandes franquias com personagens do imaginário do Halloween, como os vampiros, começavam a ganhar força. Além disso, havia uma percepção de que cada vez mais escolas do ensino básico valorizavam o Dia das Bruxas no modelo norte-americano. Aponta. Tendo o Brasil um folclore muito rico, com lendas, histórias vindas da miscigenação entre diversos povos, o que é próprio da nossa formação como país, foi colocado uma questão. Por que não promover uma reflexão sobre o papel da cultura nacional? Olha que reflexão ótima! Então tem aqui a foto do Bruno, né? Que é Bruno Baronetti. Ele que está dando agora a ideia dele, né? Ele está afirmando
com muita propriedade. O Saci é uma lenda que traz tradições principalmente do sul e do sudeste do Brasil, mas apresenta características intrínsecas à formação do Brasil. O Saci é um jovem negro com seu cachimbo, um elemento indígena. Além disso, traz elementos da cultura árabe que dominou durante séculos a Península Ibérica, explica o historiador. Os elementos da cultura árabe presentes na lenda do Saci Pererê manifestam-se na lenda do menino que pode ser preso em uma garrafa e conceder desejos. Dispositivos narrativos presentes no ciclo de As Mil e Uma Noites, coleção de narrativas onde se encontra a figura do gênio da lâmpada. A própria lenda dessa personagem representa o amálgama da nossa cultura. A ideia não é acabar com o Halloween, mas criar um contraponto para que as crianças, além da tradição estrangeira já conhecida, passem a ter contato também com tradições e culturas nacionais. Conclui o historiador, resgatando o pensamento de Plínio Marcos, dramaturgo brasileiro, dizendo que um povo que não ama e preserva suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. Então temos aí até a ideia do dramaturgo Plínio Marcos, né? Então agora vamos para vocês. Agora a tarefa é de vocês, né? Na questão 4, após a leitura da reportagem, que é essa leitura que nós realizamos agora, registre no seu livro o texto citando trechos da reportagem que concorda ou que você discorda. Lembrando que é importante justificar a sua escolha, né? Sempre é importante a gente justificar. Se sim, por que sim? Se não, por que não? Qual é o fato trazido pela notícia? Vocês vão responder essa tarefa para vocês fazerem. Qual é o fato que nós lemos a notícia todinha? B. Cite o nome de 2 especialistas que opinam durante a reportagem. Foram 3, mas vocês podem citar 2. Vocês escolhem. C. A forma como os especialistas defenderam as opiniões sobre o fato foi baseada em quê? Então, baseada em quê que esses especialistas expressaram suas opiniões, defenderam suas opiniões? D. As informações e opiniões de especialistas trazidas na reportagem ajudaram você a pensar e formar uma opinião sua a respeito do assunto? Se sim, vocês respondem sim, e por quê? O que vocês acharam que vocês concordam ou não, o que vocês discordam? E sublinhe no texto as opiniões dos especialistas. Isso desde o início do texto a gente estava atento a isso, né? Para a gente ter bastante atenção quando lido o texto. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Que tenha contribuído muito para as suas reflexões. E até a próxima aula. Um forte abraço da professora Silvia. Tchau, tchau!